Muito bem, pessoal. Boa tarde, tudo certo? Estamos aqui voltando para mais uma live de Sociologia e Filosofia aqui no Super Enem. Aqui comigo a professora Alexandra. Como é que tá, Ale? Tudo certo? Tudo certo. Vamos lá? Vamos lá. Uma dobradinha boa. Boa tarde, pessoal. Espero que estejam bem. Peguem os seus materiais, fiquem a postos aqui. Já estamos com o nosso chat bem ligado. Diga de onde você é e vá tirando as suas dúvidas, tá? Exatamente. Bota nos comentários aí, né? Interage com a gente, participa. Ô, Ale, na última live, eu tava aqui, você me abandonou, né? Na última live. Mas tudo bem, deu tudo certo. Já voltei. Já voltou. Fez falta, inclusive, viu? Fez muita falta. Ó, a gente trabalhou um pouco pegando Revolução Industrial, certo? Então, esse foi o contexto ali, entender o mundo se industrializando, o que é que significa isso efetivamente, não só nas formas de trabalho, mas como isso muda a vida, né? Como isso muda a relação das pessoas com o tempo, com a sociedade. E hoje a gente vai continuar nessa linha, mas agora dar mais vazão para outros braços, mas ainda dentro desse universo dos estudos do trabalho, certo? Bom, para a gente começar, a gente vai pensar um pouco sobre as formas mais clássicas de trabalho, tá? E aqui a gente coloca nessa arte do Fordismo até o que hoje, né, tem se chamado de uberização. Então vamos fazer essa análise mais completa, né, dessas formas de produção. Lembrando que a forma, isso no mundo capitalista, né, como que nós vivemos, a forma como você produz o trabalho é diretamente relacionada à forma como você produz a sua existência, né? Produzir trabalho é, em alguma medida, produzir a si também. Isso na essência da ideia, né? Você produz o trabalho, você produz a si mesmo, certo? Então, tudo isso daqui não diz respeito apenas à forma de fazer mercadorias, mas à forma como o ser humano tem se construído também socialmente, certo? Perfeito, vamos lá? Perfeito, vamos sim. Como produzimos define como vivemos, tá? Então nós temos essa concepção, né, Ale? Assim, é diretamente relacionada à forma como a gente trabalha, à forma como a gente vive. Sim, e aí, gente, sempre importante você procurar olhar as outras camadas para além do que é dado. Toda a ideia da produção, de consumo, de como nós nos relacionamos com as mercadorias, isso vai impactar na nossa vida, no nosso trato, principalmente, especialmente na questão mental, na questão relacional. É por isso que nesse contexto vai nascer a psicologia, como um trato dessa afecção para as pessoas, para essa relação. E aí, se você lembrar bem, tem um filme, né, que é o clássico, que todos vocês já devem ter assistido, é Tempos Modernos, que vai estar aí no bojo desse momento, desses processos que vão acontecendo na sociedade. A gente pensa que o mercado, que o trabalho não nos impacta, mas nos impacta demais. E aí a gente até volta para um ponto que nós já falamos sobre poder e direitos, que são as escalas de trabalho, a qualidade de vida do trabalhador. Por que alguns trabalhadores ainda perpassam por não terem condições básicas, né, de dignidade de trabalho? Então, há muitas camadas aí nessa cebola quando a gente vai descascando. Mas calma que a gente vai pontuá-las aqui ao longo da aula, tá? Perfeito. Uma dica, né, que a gente coloca em cima, as inovações na linha de produção não ficam restritas aos muros da fábrica. Elas reescrevem as leis, o consumo e o próprio corpo do trabalhador, tá? Vamos lá. Os modos de produção afetaram os indivíduos em diversos níveis: social, econômico, mental e físico. Desigualdade social, adoecimento e novas maneiras de viver se estabeleceram na sociedade de produção e consumo, tá? E aqui a gente separa, né, além três tipos de três gavetas diferentes, né, críticas que foram construídas. Primeiro a gente tem os críticos da indústria, né, sobretudo a indústria cultural, o pessoal da escola lá alemã, o Adorno e o Horkheimer. Eles descrevem os conceitos de alienação, sociedade de massa e desesperança. A gente já falou sobre esses autores em outros conteúdos, né, aqui do Super Enem, é importante que você pesquise, mas seria bom dar uma pincelada sobre eles, né, Lu? Sim, com certeza, gente. Lembrando que a dialética, né, do esclarecimento, que é esse clássico que é escrito pelos dois autores,
vão apontar os efeitos dessa produção exagerada e de como a sociedade vai lidar com ela. Também vai apontar que, dentro do processo de produção, tudo foi tratado como mercadoria, inclusive a arte, a obra de arte. E essa transformação retirou a capacidade do ser humano de ser melhor, de contemplar, de divagar, de ter a sua alma mais elevada. E nós vamos ter perspectivas muito negativas a respeito do futuro dessa sociedade. Os únicos que são menos assim negativos que a gente vai ter será Walter Benjamin, que vai olhar para a fotografia e possivelmente ali para o cinema como uma possibilidade de resgate dessa humanidade. Nós também temos Habermas, que vai propor assim uma ideia de conversar e dialogar e trazer a razão para que isso se torne melhor, para que isso se torne mais tranquilo, para que haja um entendimento social. Nós temos Marcuse, que vai falar dos efeitos da tecnologia, e olha que ele não tinha noção ainda do que estava por vir, né? Ele não tinha noção de que a gente ia desenvolver muito mais, que a tecnologia iria avançar, ia ganhar proporções maiores. Nesse primeiro contexto aí de indústria, o que a gente vai ver fortemente é um adoecimento pesado, uma alienação extremamente forte por conta de não haver ali mínimo de tempo de trabalho, de não haver as condições ideais, de haver ali uma tentativa de colocar todo mundo no modo de produção voltado para a quantidade. Então, todas essas questões que vão nascendo vai forjando um novo ser humano que vai se adaptando a questões extremamente cruéis. Não ter mais habilidade de pensar por si, não ter mais habilidade de descansar, não ter a habilidade para a arte, né, e para a cultura, e aqueles que tinham essa habilidade para a arte e cultura a compravam como um produto. A obra de arte perdeu lugar na sociedade de aura, perdeu o seu lugar na sociedade como parte de contemplação, de melhoria da vida das pessoas. Gente, ó, vendo aqui o chat, o pessoal pausando só um pouquinho para a questão do microfone, né, gente? Vamos ver se vai melhorando? Avisem para a gente. Tá dizendo a Isabel tá falando que o meu microfone tá ruim, tá estourado. Como é que tá aí para a equipe? Tá tudo certo? Funcionando bem? O professor tá estourado. Tá muito alto, gente? Como é que vocês estão ouvindo aí? Dá um feedback. Aqui no nosso retorno parece tudo bem, né? Ó, mas mandar um abraço aqui para Juliana, tá lá em Tianguá. Eita, coisa boa, viu? Serrazinha, friozinho. Estudar, viu, Juliana? Não pode só ficar deitada nas cobertas, não. Se bem que pode ficar assistindo a gente assim, né? Ó, a Vitória também tá por aqui, o Cláudio Rodrigues, a Isabel, né, que deu esse toque pra gente, e o José Manuel também, desejando uma boa tarde pra gente, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui à live, tá? Ó, e outros críticos, né, desses efeitos do capitalismo, aqui principalmente Marx e Foucault, o Marx falando sobre a ideia da alienação, né, que é muito interessante isso, né, porque, olha só o que eu falei anteriormente, quando você produz, você está produzindo pelo trabalho, né, você produz o produto e a si próprio. Sim. É uma relação dialética no trabalho, certo? Só que, quando você entra no capitalismo, como ele funciona hoje, o produto do seu trabalho deixa de pertencer a você. Deixa de ter uma relação intrínseca com o que você é, com os seus aspectos criativos, disruptivos, reflexivos. Né? Antes, quando você fazia, no pré-capitalismo, quando você produzia algo, ele era essencialmente seu. Você planejou, você conhece todas as etapas daquele produto. Você sabe de qual é salteado, como fazê-lo. Você sabe onde você aprendeu a fazer aquilo. Quem fazia aquilo geralmente era um dos seus, né, de um outro tempo. Então havia um vínculo, um significado humano mais expressivo nessa relação de trabalho. Aí vem o capitalismo e ele transforma todos esses significados, coloca um igual salário. Você troca tudo isso pelo trabalho assalariado. Agora, a partir deste momento, tudo o que você faz é meu. Né? Isso na visão do dono da indústria, no caso, os burgueses. Né? Então, a alienação é quando você perde esse vínculo
com o produto do seu trabalho, que é o que acontece hoje com praticamente todo mundo. Né? Praticamente todo mundo perdeu esse vínculo. A mais-valia é o que você produz de lucro a partir da exploração do trabalho. Tá? Isso também está bem explicado na live passada, eu consegui falar um pouco sobre isso. Lembrando, mais-valia parece muito com lucro, mas não é exatamente lucro. Para ser mais-valia, precisa haver a exploração do trabalho alheio, certo? Se eu tenho 10 reais aqui no meu bolso e eu aposto com a Ale, quem acerta mais questões do Enem, ela vai ganhar, obviamente. Esses 10 reais que ela ganhou não são mais-valia. Uhum. É lucro. Sim. Ela se deu bem, mas não é mais-valia. Mais-valia é um dinheiro que você, que no caso não é nem dinheiro, é capital, né? Que você emprega para extrair da força de trabalho alheia um tipo específico de lucro. Tá? Então, olha só, mais-valia não é exatamente lucro e capital não é exatamente dinheiro. Capital é o dinheiro empregado para fazer mais dinheiro. E mais-valia é o lucro a partir da exploração da força de trabalho. Exato. Importante. Viu? E, gente, assim, é a diferença entre o que o trabalhador recebe e o quanto ele vai produzir ali, o quanto ele vai dar para a empresa, né? Vamos supor que eu, na minha produção, eu trabalho, eu gero para a minha empresa 10 mil reais e o meu salário é R$1.000. Então, mas ali é esses 9 aí dessa diferença, Isso, tá? isso. E aí, uma coisa bem importante, professor, voltando só um pouquinho, para você entender essa questão da produção, tá? Um detalhe. A sociedade de massa, ela se torna assim porque ela vai ter que consumir tudo isso que é gerado. Isso. E aí você perceba que vai sumir o gosto, some a subjetividade, some as particularidades, somem os interesses, e todo mundo passa a ser igual a todo mundo. Por isso que a gente tem essa sociedade de massa. Lembra da massinha de modelar que você levava para a escola? Tinham várias cores, né? E no final do ano, de tanto ela ser amolegada, ficou uma bola só? É a sociedade de massa. É aquela bolona que joga-se para onde se quer, sem cor, sem cheiro, sem expressividade. Ela parece ter, né, as suas próprias formas, as suas próprias possibilidades, quando, na verdade, ela perdeu. E isso, na sociedade de massa, é cruel, porque a gente tem a falsa ideia do gosto, a falsa ideia da nossa vontade, a falsa ideia da nossa participação. Na verdade, quem está fazendo tudo isso pela gente, né, é o dono da empresa, é o dono da fábrica, é quem dita a tendência, quem diz o que vai ser ouvido, e isso perpassa a gente por todas as áreas, do básico, da alimentação, do transporte, da educação, da saúde, do cinema, das músicas que a gente ouve no rádio. Sabe aquela música que você ouve, você, nossa, para onde eu vou, estou ouvindo? Não é? Tem uma razão dela estar ali sendo tocada o tempo todo, porque essa sociedade de massa, ela precisa consumir esse produto. E esse produto é resultado dessa massificação aí que pega o trabalhador e coloca ele lá para trabalhar muito mais e ganhar bem menos do que ele produz de fato. Tá? Isso aí. Ó, e um dos autores que consegue entender, né, como fazer esse aumento de produtividade fluir é o Foucault, né? Sim. Justamente com essa ideia do aperfeiçoamento dos instrumentos de controle, de monitoramento, né, sobre a vida dos trabalhadores. O Foucault, às vezes, parece que ele está falando sobre outra coisa, mas ele também está falando de capitalismo. Exato. Né? Porque os corpos docilizados nada mais são do que corpos mais produtivos. Exato. Né? E se você controla mais, você tira o teu foco ali, você vai focar só no trabalho, só aquilo. Se você não fizer, o cabo ali tá ali olhando ali. Tem aquela guarita ali, Ale, tá de olho em você. Então, cuide na live aqui do Super Enem. Forma de controle. Sim. Isso é uma forma de fazer com que as coisas funcionem de uma maneira mais produtiva, né? E é por isso que o capitalismo ele exige pessoas proativas. Sim. Que elas, olha só, não precisa nem alguém mandar você fazer. Eu sou proativo. Olha só, você está se botando assim, mande em mim, eu quero. Tô querendo. Eu tô querendo ser controlado. Exato. É a ideia da proatividade.
virou virtude no mundo de hoje. Perfeito, ficou perfeito. E aí entra nesse bojo dessa questão enquanto política, né, que a gente está vendo aí a biopolítica. O que é a biopolítica? É uma política voltada para a vida boa, saudável e longa. Para quê? Porque a gente se preocupa com o trabalhador? Não, a gente se preocupa com o negócio e que ele siga funcionando. Aquela roda, sabe, que precisa girar e a engrenagem não pode se quebrar em nenhuma ponta. Aí tem uma coisa bem interessante. Vem o estado de bem-estar social, que é um estado que vai se preocupar com esse trabalhador, com o que ele vai ter de benefício, para que ele viva melhor, para que ele fique bem, para que ele fique saudável. Vem muita política pública em torno de saúde e de uma visão coletiva, mas não é para a gente se deixar enganar, né? Mas é para que essa roda, para que essa engrenagem, que ela continue ali funcionando sem quebrar. Então, eu preciso ter esse trabalhador bem ajustado, bem organizado. Eu preciso olhar para as escolhas que ele vai fazer na vida, porque as escolhas dele influem diretamente no perfil de consumo, né? Se ele vai casar, se ele não vai casar, se ele vai ter uma relação heteronormativa, homonormativa, homoafetiva, né? Como ele vai lidar com todas essas situações, há um controle bem importante aí. E lá no livro Vigiar e Punir, um livro clássico de Foucault sobre esse ponto, as instituições elas vão fazer esse papel. E para que ninguém perceba, né, na microfísica do poder, ele vai dizer como esse poder ele vai ser diluído dentro da sociedade. Os corpos vão ser controlados a partir do nascimento lá no hospital, pesando, medindo, vendo quem é saudável, quem não é, quem está dentro da normalidade. Vai caminhar para a escola aprendendo os horários, aprendendo a controlar o seu corpo, porque não pode ser tudo da forma que você acha, para quando chegar na fábrica, estar condicionado para 4 horas de trabalho, porque você já tinha ali 4 horas de escola, e aí tem uma pausa para o almoço, que é mantida igual ao seu almoço que você tem em casa, depois você volta, tem mais 4 horas, outro bloco, depois faz outra pausa, outro bloco. Então, esses corpos, eles tinham que ser preparados desde cedo para cumprir todas essas etapas. E não podia se pensar em outra forma de viver se não fosse ela. E se eu não quiser fazer parte? Eu sou rebelde, só que eu não sou como os demais. Lembra? Teve até músicas, gosto bastante. E aí o que acontece? Você é rebelde? Tem um lugar para os rebeldes, né? Então, quem não ia para o manicômio, que era o lugar das pessoas fora da caixinha, os ditos anormais, que é um outro tema também que Foucault vai estudar bastante, a história da loucura, ele ia para a prisão por justamente confrontar esse sistema que estava ali muito bem estruturado dentro das suas caixinhas, né? É muito interessante pensar nisso, né? Porque o Foucault ele traz um paralelo entre as instituições que, se você para pensar, né, o que é que tem de semelhante, né, entre um quartel, uma escola, um hospital, uma prisão? Será que são funções diferentes, mas diferentes até que ponto? Né? Será que elas não servem para a mesma coisa? E a Ale falou sobre A História da Loucura, que é um ótimo livro. Assim, para ler esse ano talvez seja complicado, né? Porque é uma leitura muito longa para vocês, mas vale a pena ver algumas coisas sobre o livro e ler, né, num próximo momento, depois que você passar aí, que você estiver no seu curso. Se você for fazer humano, já começa a ler logo, que vai dar certo. Mas é interessante porque quem eram os loucos, né? Quem eram considerados os loucos? Você considera o louco a partir de qual padrão? Exato. A pessoa normal, ela é normal para quê? Sim. Ela é normal com qual finalidade? Né? Quem define os corpos bons e os corpos ruins? Quem define quem presta e quem não presta, né? O normal e o anormal. Então, a ciência médica, assim como a ciência jurídica, ela arbitra sobre a realidade. Sim. E ela cria uma linha de separação entre o bom e o ruim. É tanto que essa história da figura do louco, o chamado louco, né? Ele era, acima de tudo, retirado da sociedade. Sim. Ele não conseguia ser produtivo como um corpo normal, então ele era retirado.
esses que eram presos, não havia, por exemplo, uma perspectiva de tratamento. Eu vou tratar a loucura, uma ciência, sei lá, psicologia, nem existia, né? Psiquiatria, manicomial, isso veio depois, né? Eram depósitos humanos. Depósitos, mesmo, inclusive, bem o pesado. Foucault, ele traz histórias, né? Assim, Sim. por exemplo, tem a famosa Nau dos Loucos, Sim. né? Que ele abre o livro falando um pouco sobre isso, que basicamente era o seguinte: todo mundo que não era produtivo entrava nessa embarcação e seriam enviados para onde? Para lugar nenhum. Ficavam à deriva. O importante é que elas saíssem do nosso meio, né? Sim. Até que ponto a gente ainda não faz isso? Pois é, estava lembrando aqui também, colocar para vocês olharem mais à frente, né, para vocês assistirem ao Holocausto Brasileiro, que é esse mesmo cenário que acontece em Barbacena, em Minas Gerais, né? E as histórias são chocantes, né? São mães solo, como a gente costuma falar hoje, que foram colocadas lá no final da gestação ou com suas crianças pequenas. Então, são pessoas que simplesmente estavam desencaixadas, fora do padrão, né? Pessoas com dificuldades que elas sequer sabiam que tinha e que realmente entraram numa condição muito deplorável em consequência desses tratos. E essas pessoas eram colocadas assim num hospital aberto, não tem complicado, gente, é uma pauta delicada, porque esse controle, esse poder disciplinar, esse poder sobre o corpo, ele é extremamente utilitarista. E aí, quando a gente pega esse recorte numa perspectiva ética, você vai para esse cenário aí, tá? E a questão do utilitarismo é, tudo tem que ser útil. E aí vem a pergunta, o ser humano também, né? Qual é o nosso fim, qual é a nossa intenção, qual é o nosso caminhar, o que a gente tem que fazer? É possível pensar fora dessa caixa? Será? Todas essas métricas, essas temáticas serão trabalhadas por Foucault. Exatamente. É uma leitura bem legal, inclusive gravei um vídeo, né, sobre Foucault, isso vai estar disponível aqui também no canal do Super Enem, muito importante que vocês sejam inscritos, né, Ale, para não perder nenhum conteúdo, tá? Também tem uma relação boa, Márcio, para fazer entre Foucault e Achille Mbembe sobre a necropolítica, e Foucault também e Byung-Chul Han sobre a sociedade da performance, que é essa sociedade atual. Os corpos disciplinados aqui, do poder disciplinar, eles eram para a sociedade em geral. Isso mudou? Quem são esses corpos na atualidade, né? Quem performa, aquele perfil, por exemplo, de influência que está lá na mídia, que acorda às 8, que vai malhar às 9, que toma o seu café da manhã ali 9h30, 10 da manhã e que começa o trabalho. Isso é para todo mundo, né? Quem são os trabalhadores da linha de frente, que acorda às 4 e tem que trabalhar para poder se deslocar, né? 2 horas de deslocamento para trabalhar, ainda existe esse corpo disciplinado? De quem é? E aí a conversa que dá para você fazer muito boa, tanto com o Byung-Chul Han, que é o coreano atual, o filósofo coreano, e o Achille Mbembe sobre a necropolítica, tá? Muito, muito bom. Perfeito, Ale, ótimas referências aí. Para finalizar aqui essa parte, né, o Weber, ele fala também sobre isso, né, com essa racionalização do mundo capitalista, né, com o aumento da burocracia, do aspecto técnico do trabalho, isso matou um pouco da nossa dimensão subjetiva, criativa, né, então é como se nós ficássemos engaiolados nessa gaiola que nós mesmos, em alguma medida, reforçamos e criamos, né, então nós somos um pouco desse carcereiro de nós mesmos aí. Então, interessante ver isso também. Também tem vídeo, tá? Aqui no Super Enem sobre o desencantamento do mundo em Max Weber. Então, são vários links que a gente vai abrindo. Se você for inscrito no canal, dá uma navegada aí pelo que já tem disponível, que você vai ver muito conteúdo legal para aumentar o seu repertório, né? Em vídeos curtos, gente, de 10 minutinhos, que você rapidinho pega ali a ideia. Perfeito. E você vai poder usar todas essas ideias, como a gente sempre estimula nas redações, tá? Usa os autores, cita as expressões que são dele. Por exemplo, o poder disciplinar tem um dono, é Foucault. O desencantamento do mundo tem um dono, que é Weber. Então, essas pequenas pontuações usadas na redação, gente, vai melhorar bastante aí o seu repertório. Sem dúvidas. Vamos falar especificamente, né, sobre as formas de trabalho, né, as formas mais clássicas, e aqui a gente começa sobre a questão da eficiência, né? A máquina de fazer massas transformou o tempo na métrica suprema de valor
e o operário em uma extensão da engrenagem. Isso aqui é importantíssimo, assim. O operário, ele deixa de ser o indivíduo que planejava, criava e concebia, né? Que faz, inclusive, estava suscetível a errar ou acertar, mas sempre fazer diferente do seu jeito, com alguma personalidade dentro daquele trabalho, e agora ele passa a ser uma peça humana, né? Que ele está ali para executar um trabalho especificamente. Vai ter um outro sujeito, né? Que esse vai ser o responsável por gerenciar a produção, mas o trabalhador, né, o operário, o peão, como a gente chama, ele é como se a dimensão intelectual do seu trabalho ela fosse em alguma medida retirada. Então ele só vai executar. Essa imagem está bem forte, né, Ale, aí na tela, porque parece que tirou a cabeça do funcionário e só tem as mãos ali para produzir. Essa é a lógica ali que você encontra tanto no Taylorismo quanto no Fordismo. Você transforma esse espaço do trabalho, que era um espaço livre e criativo, e você transforma o trabalho numa dimensão mais matemática, digamos assim, né? A linha de montagem, a produção ela é mais mecânica, a ideia é que você consiga produzir mais em menos tempo, e aí a palavra da vez aqui nessa situação é a tal da eficiência. Né? Fazer mais coisas custando menos, em menos tempo, isso é sinônimo de eficiência. Aí é onde entra nessa questão do cronômetro. A gestão científica, a fragmentação do ofício em tarefas microscópicas, cronometradas e repetitivas, a otimização máxima do corpo biológico. Eu não faço mais sapatos. Eu boto só a fivela. Você bota só o solado. Aquela ali vai botar só o couro. Ali vai fazer só... Cada um fica com uma parte muito pequena do processo. Isso vai fazer com que eu faça muito mais rápido. É fato, né? Produção em escala industrial, né? Ou seja, faz muito, num volume muito grande. Os produtos todos iguais. Aí eu digo assim, Aleto, como é que é a fivela? Aí tu diz, não sei. Eu só boto sola. Eu não entendo, não. Inclusive, né? Inclusive, nem o sapato a gente tem. Porque, geralmente, o sapato, você produziu 500, 1000 num dia, mas aquele trabalho não pertence mais a você. Talvez até para você comprar aquele mesmo sapato que você ajudou a fabricar, você tenha que fazer um bom parcelamento aí. Não seja possível. E aí fica muito claro toda a ideia de alienação, de não pertencimento, de ausência dessa própria sociedade. E aí vem o adoecimento, gente, especialmente o adoecimento mental, o adoecimento físico, com certeza as lesões por esforços repetitivos, que não é nem a nossa pegada aqui, mas pode entrar aí dentro dessa ideia. E assim, pensando, Márcio, esse modelo já acabou? Ou ainda tem? Essa é uma reflexão para se ficar, né? Assim, para a gente pensar até que ponto a gente ainda não está, né? Mesmo numa sociedade desindustrializada, será que essa forma de se trabalhar, baseada na gestão do trabalho, no produtivismo, na alienação do trabalhador, nesse automatismo, né, que separa a cognição do que você está fazendo, né? Eu fico aqui pensando, por exemplo, isso às vezes acontece conosco, né? Sabe quando você está dirigindo de um lugar para o outro, só que você não está observando de fato o entorno? Ale, tu viu aquele prédio novo que construíram ali? Não vi. Eu passo por lá todos os dias. Ou então, às vezes, meses depois, você fala assim, e tinha isso aqui? Homem, tinha. Tem 2 anos que fizeram esse negócio. 2 anos que tá lá, gente. Eu fico aqui pensando, será que o cara que está lá no carro, dirigindo por aplicativo? Eita, tem chance. Como que tá a mente dele naquele momento, né? Durante as horas e horas de viagem, né? No que ele está pensando? Será que ele está desfrutando do caminho? Será que ele está criando alguma coisa? Será que quando ele para, ele goza do ócio? Ou ele já está pensando em voltar porque
o tempo que ele passa parado é o tempo que ele passa sem ganhar dinheiro, né? Então, Exato. o almoço aqui não tem como passar de 15 minutos, porque se passar, são minutos em que eu perco dinheiro, né? Então, eu estou fazendo já esse link, a gente vai chegar na uberização um pouco mais para frente, mas já são pistas para se pensar a partir do que você falou, né? Isso pode valer para o comportamento também fora do trabalho em específico, né? Será que nós, quando estamos lá scrollando a telinha da rede social, a gente está utilizando o nosso cérebro em toda a sua amplitude, em toda a sua profundidade, a sua dimensão criativa, reflexiva, ou a gente está afundado em vídeos de gatinho ou de garrafas quebrando, né? Isso é uma coisa legal para pensar. Nada contra o vídeo de gatinho, tá? Acho até fofinho, mas eu acho que ele entrou demais na nossa mente, né? Como diz o jovem, né, Lê? Exato. Bem complicado e bem adoecedor. Eu acho pouco provável um tema assim, redação. A professora Jane poderia até nos ajudar depois sobre isso, porque é uma problemática de uma raiz social extremamente complexa, que envolve o que a gente tem de mais precioso, abre aspas, na nossa sociedade, que é o capital. Então, quando eu penso em modificar essas pequenas estruturas, eu vou esbarrar nele. E quando eu olho para ele, eu já vejo que vai ser difícil, que vai ser complicado, que vai ser puxado. Exatamente. Vamos passar aqui para a próxima, falar sobre o toyotismo, né? Um pouco mais para frente, ali, já desenvolvido no Japão. A transição da produção de massa engessada para um sistema ágil, sob demanda, que exige maior envolvimento cognitivo do trabalhador. Aqui você já começa a ver a introdução de uma nova linguagem no mundo do trabalho. Muitas vezes uma linguagem que ela vai suavizando, né, esses efeitos laborais. Então, a gente começa a discretamente não chamar mais de funcionário, chamar de colaborador, né? Nós somos da família Superman, né? Todos nós aqui somos juntos e tal. Como se não houvesse hierarquia. Tem patrão, ele está aqui com a gente todo dia. É aqui nem aquela imagem que se constrói sobre quem trabalha com tecnologia ali no Vale do Silício, né? O povo vai trabalhar de bermuda, tem sinuca no trabalho, né? Então, nem parece que é trabalho. Olha que maravilha, eu trabalho de casa. 14 horas, é verdade, mas de casa. Né? Mas que privilégio é trabalhar de casa. Né? Então fica essa... Que coisa boa. Que coisa boa trabalhar essas 14 horas na minha casa. Né? Então, eita, nem desloca mais o seu ambiente de descanso, de alimentação. Sair. Você nem precisa mais se deslocar, é uma coisa só. Exatamente. Ó, vamos lá, tem 4 tópicos aqui que são legais para pensar sobre o toyotismo, tá? Primeiro é a chamada produção sob demanda, né, que é o chamado sistema just in time. A fábrica produz apenas o que é demandado, no momento exato em que é necessário, abolindo os gigantescos estoques fordistas. Aqui você começa a inserir coisas que já estão muito automáticas no nosso mundo hoje, como a pré-venda. Sim. Né? Você vai lançar um produto, você já faz uma pré-venda para ter uma estimativa de qual seria a demanda real para aquele produto. Então, ao invés de eu fazer 1 milhão, se eu percebo que a demanda é para 500 mil, eu produzo apenas para aqueles 500 mil. Isso vai evitar desperdício. Né? Exato. E outra, vai também favorecer a questão do local. Onde é que você vai colocar essa produção toda? Sim. Onde é que você guarda isso tudo e se estragar? Né? E aí, lembrei até de Balma agora, da obsolescência programada. Eu vou fazer um produto que é feito para durar 5 anos. Então, se ele não for vendido, quando eu guardar, se ele não for usado, será que ele vai durar menos ainda? Chegamos já em mais pontos. Exatamente. Isso é muito interessante, porque você pega, por exemplo, o mercado de compras online, né? A gente tem muito essa dimensão logística dos armazenamentos. Porque, por exemplo, Alexandra, é muito mais barato comprar um livro. Você sabe qual é o site que eu estou falando, né? Sim. Comprar o livro lá do que comprar um livro no livreiro que tem aqui na Avenida da Universidade. Né? Por que é tão mais barato? Né? Como é que você explica isso? Não é o mesmo livro, não é da mesma editora. A questão passa muito pela dimensão do estoque. Né? Uma empresa como essa, que você sabe qual é, eu não vou fazer propaganda aqui pro negócio. Né? Já tem pouca propaganda deles, né? Então deixa lá. Mas você sabe qual é. Os caras vão conseguir comprar 1000 volumes do livro. É tanto que
os maiores investimentos, aliás, um dos maiores investimentos dessas empresas tem sido em sistemas de distribuição e armazenamento de mercadorias. Hoje são empresas muito mais de logística do que de qualquer outra coisa. Sim. Né? A preocupação não é se vai vender ou não, porque vai vender. Vai vender. Com o preço que consegue comercializar, né, pela quantidade de produtos que adquire. Imagina, você compra 1000 volumes de uma editora, você consegue uma barganha de um desconto muito maior do que um pequeno livreiro que vai comprar 2 volumes, às vezes só um, né, para poder vender. Sim. Então, a grande preocupação, né, a grande questão dessas mega empresas hoje é distribuição e logística. Né? Não são mais empresas preocupadas com essa concorrência do pequeno comércio. Por isso que tem matado, inclusive, o pequeno varejo em alguma medida. Exato. Né? Hoje você compra uma lata de óleo, um desodorante, um perfume, tudo nesse mesmo lugar, vai deixar na sua casa. Para o consumidor é maravilhoso. Excelente. Né? De repente tocou a campainha lá, chegou um tempero, uma batata palha, assim, uma coisa até incrível de se pensar, né? Chega no mesmo dia, no dia seguinte, nas grandes cidades, né? Então, tá tudo dentro dessa lógica aí, que vem na raiz do toyotismo, e sim, o toyotismo ele tem relação direta com a Toyota, né? A montadora japonesa que começou a mudar um pouco essa concepção de produção. Professor, tem uma pergunta aqui interessante. Os Ubers podem ser comparados a Sísifo? Seria uma boa analogia? Essa aí é pra ti, viu? Postar aí que eu gostei. Achei desafiador. Eu acho que todos os trabalhadores dentro desse modelo de produção podem sim ser comparados a Sísifo. Para quem não está atento, né, o mito de Sísifo é aquele mito do rapazinho subindo com a pedra e o desafio dele era rolar a pedra até o alto da montanha e ele fazia isso o dia inteiro no esforço enorme e quando anoitecia estava lá a pedra. Mas o que acontecia? A noite caía e a pedra rolava de novo. Então o trabalho dele vou subir de novo, levantar de novo e fazer. Inclusive temos música para fazer isso. Lembra do Chico Buarque? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Cotidiano, me acorda às 6 horas da manhã, me sorri com um sorriso pontual, né? Então, nós temos, sim, essa sequência aí do Sísifo e pode, sim, ser uma bela analogia para ser usada e vai ser muito boa. E aí eu respondo também outra colocação aqui do chat, bem rapidinho, professor. Eu quero muito usar tudo isso que é falado aqui nas redações. Como é que eu faço? Fazendo redação. Fazendo redação. Tem que treinar, gente. Faça pelo menos uma por semana. Pega um dos temas que você está vendo abordado e treina, tá? Quem está inscrito na plataforma, você tem a correção dessa redação. E aí você vai treinando, né? Como nós estamos aqui nos preparando, né? Nós junto com vocês, para esse processo de prova que requer toda uma disciplina, de todo o processo de horário de estudo, fica também essa dica aí para que você treine e aproveite esse recurso dentro do Super Enem, tá bom? Ótima dica, escrevam. Tá? Eu sei que tá um pouco demodê esse negócio de escrita, mas é importantíssimo que você resgate e assim, você vai perceber que esse exercício de escrever é uma forma excelente de estudar, de memorizar. Dificilmente você vai esquecer, né, pelo menos em curto prazo, o texto que você mesmo fez, né? Então, isso é um exercício legal de se fazer. O Cláudio Rodrigues também havia feito um comentário lá em cima, dizendo que serigráfico perdeu a liberdade artística quando trabalhava em uma empresa, era horrível. Era bem assim, ainda ameaçavam dizendo que ele era substituível facilmente, muito a ver com aquela ideia da descartabilidade, né, que a gente estava falando anteriormente. Só para a gente continuar aqui e tentar fechar essa parte do toyotismo, tem mais 2 aspectos aqui, né? O trabalhador multifuncional, substituição do operário alienado de tarefa única, que só apertava aquele parafuso lá. Agora o trabalhador, ele é multifacetado. Exatamente. Olha só que interessante, né? Hoje você procura trabalhadores que sejam polivalentes, dinâmicos, que se ofereçam proativamente para ocupar lugares. E quando o indivíduo da fé, ele está fazendo o trabalho de 5 pessoas. Porque ele é muito, muito, muito produtivo. Eficiente, muito bom. muito Às vezes eficiente. noutra língua, né? Então você, por exemplo, se você é um jornalista, você tem que trabalhar, além de fazer o jornalismo, tem que trabalhar com design, com rede social,
com edição, com apuração, com reportagem, com fotografia. Quando dá fé, você fez o trabalho. E o áudio seria um set profissional. Porque agora tem que estar no digital também. Então, o áudio, a imagem. Então... E tudo bem rápido, por favor. Porque a imagem, ela não espera. Para já. Exatamente. Horas, vale-me Deus. E, por fim, a transição produtiva, né? O fim da linha de montagem mecânica e o nascimento das redes de produção flexíveis, né? Aquela ideia da montadora que faz o carro por inteiro. Isso é uma ideia que já foi um pouco diluída com o tempo, tá? Sim, bem legal isso aqui, né? O Toyotismo é bem bacana. Chegamos nele, né? Na uberização, o panóptico digital e a plataformização. Eu acho que esse conceito é interessante, o trabalho por aplicativo, o trabalho por plataforma. A fábrica perde seus muros, o controle físico dá lugar à vigilância algorítmica constante em redes descentralizadas. Aqui está um retrato interessante de para onde o mundo do trabalho tem se encaminhado. Sim. A grande massa de trabalhadores hoje, olha, não tenho nem dúvidas, você está nos grandes centros urbanos, você perdeu seu emprego, o primeiro caminho que o sujeito vai procurar é ir para o trabalho do aplicativo. Exato. Primeiro que aceita todo mundo, sim, né? Basta você sim, ter o celular com internet. Se você não tiver o veículo, tem gente que aluga. Você pode alugar. Isso é... muito tranquilo. Otimização. Quebra meu juízo isso. Você vai alugar o carro ou a moto para você trabalhar por aplicativo. Olha só. É você trabalhando e pagando pelo trabalho ao mesmo tempo. Duas instâncias diferentes pelo seu trabalho. Se antes a gente tinha mais-valia direta ali, a gente agora vai ter aqui e aqui. Ela já foi dividida, já foi parcelada. E aí um adendo aqui para a gente seguir. A definição de panóptico, gente, é uma torre de vigilância. Ela foi usada primeiramente por Jeremy Bentham, lá no finalzinho do século XVIII. E a ideia dele era criar prisões onde as pessoas pudessem estar livres, porém vigiadas, sem que elas soubessem que estavam sendo vigiadas. Elas ficavam no espaço livre, mas havia uma torre no meio, elas não conseguiam ver quem estava nessa torre, e a ideia delas era saber que tem alguém olhando para elas de algum lugar, mas elas não sabem de onde é. E aí entra uma questão bem complexa, que é a internalização da vigilância. É aquele sentimento assim, eu sei que tem alguém me vendo, tem alguém sabendo o que eu estou fazendo, mas eu não sei quem é, nem onde está, nem no que isso pode me causar. Então, o panóptico veio com essa ideia, depois foi melhor trabalhado por Michel Foucault, e Foucault trouxe essa ideia lá no Vigiar e Punir, que essa estrutura, ela saiu da ideia da prisão e foi para outras instituições. Então, nós temos outras instituições com esse mesmo formato, né? Que as celas, que as salas vão ficar de canto e no meio dessas construções vai estar ali um lugar de controle, né? Uma diretoria, uma seção, o ponto mais importante, o ponto-chave, que vai estar percebendo tudo que vai estar acontecendo ali no lugar, tá? Então, quando a gente pensa em panóptico digital, é até curioso da gente falar que agora é para além do físico, né? É para além de um ser humano que vai estar ali do lado, né? Entra aí toda uma tecnologia e toda uma extensão dessa capacidade humana transformada agora numa questão mercadológica e de controle muito maior do que havia antes. Perfeito. E assim, dispensa, inclusive, a função de gerência. Né? Porque quem gerencia é o próprio aplicativo. Sim. Né? O seu gerente são os seus próprios resultados. Exato. Né? As estrelas que você recebe, o número de viagens que você pega. Sim. Às vezes você vai pedir um motorista, o cara de mais de 5.000 viagens, ele tem uma nota, né? Exato. Aquilo vai dizer se ele é bom, se ele é ruim, é o que define o seu trabalho. Então, não tem mais uma supervisão, nem uma gerência humana. É a plataforma. E aí é interessante. Vamos dar o nome aos bois, né? Porque não tem como falar de uberização sem falar do Uber, né? Mas o Uber é uma empresa de quê? De transporte? Ele não é uma empresa de transporte. Vixe, ele é uma empresa de tecnologia. Obrigada. Muito importante. Ele é uma empresa de tecnologia, simples assim. Quem faz o transporte é você.
Eu? Seu carro, Não, no seu transporte, eu né? não tenho nada a ver para onde você dirige, não. Eu garanto a tecnologia para que você faça o seu trabalho no seu transporte, no seu tempo. Então, a preocupação do Uber não é com o transporte. A preocupação do Uber é garantir que a tecnologia funcione sempre, que consiga, né, garantir que... Inclusive, quando você entra no abençoado, quando você entra no abençoado, tu já reparou como aquele negócio apita? Demais, toda hora. O cara vai passando por aqui, é o cliente pedindo e apita e a corrida, e na mesma hora tem o preço da corrida que sugere, de onde você vai pegar o cliente e onde você vai deixar ele, né? Então, ele aqui dirigindo tem que tomar aquela decisão, essa corrida eu quero, essa corrida eu não quero. Vai dar certo, não vai. Tem uma quantidade de corridas que eles podem recusar. Não pode recusar todas não, porque se você recusa muito, o algoritmo para de lhe indicar. Ah, não tá querendo não, é fazer a corrida, pois então, ó, vou baixar seu alcance aqui na plataforma. A sua produtividade ali. E quem tá fazendo isso? Não é ninguém lá açoitando com um chicote, é a tecnologia. Você mesmo, né? Então, a era das plataformas consiste nisso, né? Não tem a fábrica, o gerente, o supervisor, o patrão. Quem é o chefe? A gente não sabe, é o seu Uber, como é o nome dele lá. A gente não tem mais essa. Porque eu sou do tempo que tinha a bodega do Geraldo, né? O mercadinho do Sebastião. Agora não tem mais. É um aplicativo. E isso implica, inclusive, nesse elemento aí que tem no ponto de cima, que é a desregulamentação do trabalho. Essa relação empregador-empregado, como assim? Quem é o empregador? O que a Uber diz? Não. Empregador, eu sou uma empresa de tecnologia e você se cadastrou no meu aplicativo. Porque você quis. Não tem carro da Uber, não. Você bota o adesivo aí porque você quer. Mas carro da Uber, o carro é seu, meu amigo. Ou da locadora que você alugou, né? E bota o adesivo porque teve uma briga aí com as outras pessoas de transporte público, né? Então, para acabar a briga aí, pronto, você está dizendo que você é. Exatamente. E aí surge o chamado gig economy, que é a economia dos bicos. Né? Tudo isso é um grande bico. O cara, inclusive, faz com bicicleta, faz com moto, né? Faz com carro. Transporte que você tiver, você consegue fazer. É a regulamentação, entre aspas, né, dos bicos e sem nenhuma garantia trabalhista. Não tem 13º, não tem férias, não tem, se você se acidentar, paciência. Ah, eu sofri um acidente de trabalho. Como assim acidente de trabalho? Você está desempregado. Ah, não, mas eu trabalho no iFood. Não trabalho não. Você baixou o aplicativo e está fazendo entrega para o cliente. Então, o seu contratante nem é o cliente, nem é o Uber aí. Ninguém tem responsabilidade sobre aquilo. Por você. Só você. Nem mais o Estado. Aí a gente não encontra o Estado de bem-estar social nesse caso. Foi longe, né? Aí você pensa assim, e como é que fica o trabalhador? Pois é, né? Essa é a discussão polêmica demais que a gente tem. Agora o discurso ele é interessante. E aí tem a ver com esse terceiro ponto, que é o empreendedor de si mesmo. O discurso é atrativo. Imagina você dizer assim, olha, você está aí trabalhando no horário comercial, entre as 8, bate o ponto, sai às 17, bate o ponto. Agora, a partir de agora, Alexandra, você vai ser a sua chefe. Olha aí, você diz a hora que você começa e diz a hora que você termina. Se você quiser dar uma pausa, quer dar uma pausa agora? Se você quer dar uma pausa agora, você que manda nisso. Isso é muito sedutor. Imagina a visão, um mundo sem patrão. Parece uma maravilha, né? Só que a perversidade aí desse esquema é que você, quando der fé, não sei se essa expressão ela é nacional, ótimo, né? Mas quando você perceber, quando você observar, você está sendo o seu próprio patrão, está sendo o seu próprio gerente, e às vezes de uma forma muito mais cruel do que um supervisor seria, né? Porque você vai trabalhar diretamente numa lógica em que você entende. Olha, quanto mais eu corro, mais eu ganho. Quanto mais eu... Por que é que os motoqueiros, né, vivem correndo, pegando contramão, se acidentando? Porque a lógica, a métrica dos resultados das entregas por aplicativos
elas são desumanas. Sim. Se você pediu lá seu sanduíche, tá nas mãos do entregador. Se atrasar, ele perde dinheiro. Ele perde ponto. Ele perde avaliação. Então, esses caras pilotam e dirigem no dia a dia num ritmo absolutamente desumano para garantir aquelas metas, para garantir aqueles resultados. E quanto mais corre, mais entregas consigo fazer e mais dinheiro eu consigo ganhar. Então, você internaliza toda essa pressão e eu acho que não tem nada mais cruel do que você concentrar num indivíduo só toda a responsabilidade pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Sim, sim. E aí a gente vê a ausência do Estado, a gente vê a falta desse controle, a falta desse cuidado pelo indivíduo que está ali. A gente também pode até dar uma puxadinha aqui por Bauman e o fim das relações sólidas, as relações estáveis, aqui no caso de trabalho, que eu não vou ter mais, né? E quando eu penso na modernidade líquida, é justamente esse novo tempo sem um chão de segurança para eu andar. Sem eu saber que se acontecer alguma coisa comigo, eu vou ter mantido ali toda a minha estrutura de vida, de existência. Nesse caso aqui, não está garantido, não. Só está garantido se você tiver a contrapartida aí para manter essa estrutura vigorando, essa estrutura funcionando. Exato. E aí um quarto ponto que a gente já acabou comentando, né? O controle do algoritmo, né? Avalia, tem a tal da gamificação. Sim. Tudo tem estética de joguinho. Sim, sim, colorido. Tudo tem uma estética de joguinho. Você sonorizado. Olha só que linguagem legal, né? Que aparência legal. Então, esse monitoramento, ele tem contornos perversos, mas a visão ali que você tem é uma coisa clean, né? Uma coisa colorida, uma coisa bonita, mas que não se reflete necessariamente no que é o trabalho em si. Tá? E aí, gente, a gente já vai avexei, calma aí. Calma aí, Shopping, peraí. E aí eu trago de novo o Bill Churran, para vocês sempre lembrarem de fazer essa conexão. A Vitória lembrou da Sociedade do Cansaço. A Sociedade do Cansaço. A Vitória aqui se garante aí no chat, viu, Gostei, Vitória arrasou. E é muito importante vocês puxarem, né, para cá, para esses tempos, gente, porque é uma sociedade que está agora com duas vertentes. O poder disciplinar dessa pessoa aqui que precisa dar conta da sua subsistência, não há mais um Estado para cuidar de mim, não há mais uma empresa na qual eu possa me agregar e ter essa seguridade. Então, eu preciso de um corpo disciplinado para eu sustentar, para eu suportar. E aqueles que não precisam, né, a pequena fatia, geram uma sociedade do desempenho e da performance, que é aquela pessoa que só cuida do corpo, que está ali nas mídias mostrando um modelo de vida idealizado e que vai gerar uma repercussão de culpa e de muito adoecimento mental ainda. Então, assim como no século XIX, lá com a Revolução Industrial, nós temos hoje um pico de adoecimento mental enorme, porque eu olho para a estrutura que eu tenho, eu sou, né, o empreendedor de mim mesmo, então eu tenho que performar aqui para eu ficar bem lá e ficar me sustentando. Então eu não vou conseguir ter 2 horas de academia, 2 horas de descanso, eu não vou conseguir ler tantos livros, nem ir ao cinema, nem fazer as viagens. Talvez eu nem saia do meu bairro, nem consiga ir para uma outra cidade, talvez eu nem tenha férias. Talvez eu não tenha o modelo de saúde que eu gostaria de ter, talvez eu não consiga consumir os produtos que são considerados os ideais. Então, nós temos aí muitas questões, como eu falo, das outras camadas, para que você olhe também. O adoecimento, né, a alienação de, às vezes, não conseguir fazer essa relação entre a sua realidade e a outra, e essa outra dinâmica performática e crescente, né, esmagando quem está nessa base aí de produção, de entrega, de logística, de fazer realmente a coisa acontecer e nos alcançar. Então, fiquem atentos a esses pontos e hoje, dessa aula, friso para vocês. Leva com vocês aí os clássicos, Karl Marx, Weber, Bauman, Foucault e o Bill Churran, para que vocês possam fazer essa leitura aí bem crítica, tá bom? Eu acho que tem muita reflexão bacana para a gente fazer aqui, né? Você estava falando aí de
de ler livros, né? E esse debate com tecnologia. Estava vendo um vídeo esses dias, um cara, ele queria impressionar uma garota. E aí, olha só como ele fez, Ale. Era uma menina que gostava muito de livros. E ele não tinha um hábito de leitura. Então, ele pôs uma lista de livros para a inteligência artificial e ele pediu para essa inteligência explicar para eles os livros. Isso não foi suficiente e ele deu o comando para que ela dissesse por ele se ele havia gostado ou não das leituras. Então, o sujeito não consegue ler e ele ainda não consegue, e pior, né, ele não consegue expressar se gostou ou não, se foi cansativo, se foi chato, se foi legal, se foi divertido. Não, ele pede para a IA expressar o sentimento por ele. Sim. Né, ou algo estatisticamente parecido com um sentimento. Então, olha só o empobrecimento. Sim, a que nós estamos entrando. Né? Nós estamos numa era extremamente tecnológica, com grandes avanços. Ao mesmo tempo, em paralelo, nós estamos com essa fase de desumanização. Se antes nós tínhamos alienação, a gente está perdendo agora, aparentemente, né, de vez, essa habilidade do encantamento, né? E, gente, a leitura é fundamental para vocês que vão fazer o Enem. Leiam aqueles clássicos que são previstos para uma boa redação e leiam para a vida também, né? A gente precisa entrar em momentos de catarse, né? E aí, assim, eu estou falando a gente precisa mas olhando para cá, para a nossa própria aula, eu entendo a dificuldade que é fazer isso. Para uma pessoa que trabalha 12 horas por dia, que ainda é bastante comum, chegar em casa e fazer uma leitura, às vezes não é possível, né? Extenuante, é algo que requer uma tranquilidade, uma calma. E aí, de novo, para você usar como argumento, caso haja algo nessa ideia de redução de carga de trabalho. Vamos falar das escalas 5x2. Um dos fatores que podem ser argumentados é isso, que a qualidade de vida, ela pressupõe o descanso, o lazer e o acesso à cultura. E a leitura é esse acesso à cultura. É você poder viajar sem sair do lugar, é você trazer esses conhecimentos à baila. E isso, gente, é mais do que memória. Por que eu não consigo escrever na redação? É porque eu não tenho vivência daquilo. Então, vocês, assim, uma boa dica é internalizar essas vivências, trazê-las para a proximidade de vocês, para que a redação seja uma fotografia daquilo que você está conseguindo captar do que está fora. E a leitura faz isso com primor. Muito bem, Ale, ótimos toques aí. Vamos exercitar agora tudo que discutimos aqui nessa tarde, acho que é importante. Bora para as questões. Temos algumas questões aqui, as questões legais, viu? Olha, galera que está aí no chat assistindo a gente, vai comentando com o item que você acha que é. Exato. Acho que é a hora é agora. Aí, pergunta, né? Vai tirando as boa. dúvidas. Essa reta final é importante para isso também, tá? Primeira questão aqui, Ale. Questão de 2025, tá? Do ano passado, então tá quentíssima. As plataformas representam um ponto de produção distinto e digital, na medida em que redirecionam e isolam as relações sociais envolvidas no trabalho e as transformam em relações de produção. Como em um local de trabalho tradicional, onde os trabalhadores batem seu cartão de ponto, os trabalhadores da economia de plataforma se conectam a um aplicativo e, ao fazê-lo, ficam sujeitos a uma autoridade externa que organiza a demanda dos consumidores, determina quais tarefas devem ser executadas, onde, quando, o valor e controla direta ou indiretamente a sua execução. Olha só que texto legal sobre a uberização do trabalho. Aí vem um gatilho. No texto, as mudanças no gerenciamento das relações de trabalho foram impulsionadas pelo item A, fortalecimento das organizações patronais. Anda longe disso, né? Não é exatamente isso que está acontecendo. Não é o fortalecimento da figura do patrão, tá? Item B, soberania das decisões governamentais. Isso também não foi sequer mencionado no texto, né? O item C, compartilhamento de ações estratégicas, né? É isso que está impulsionando aí o gerenciamento nas relações de trabalho, não é exatamente isso, né, Ale? O item D,
crescimento de estabilidade empregatícia. Não está crescendo a estabilidade, pelo contrário, está aumentando a instabilidade, tá? Aí o item E, a gente vai ler para ver se faz sentido, né? A relevância dos algoritmos computacionais. Aí, Ale, sem sombra de dúvidas, marca o item E, tem a ver exatamente com o que a gente estava falando. Hoje, quem cuida, ó, quais as tarefas, onde fazer, quando, qual o valor, esse controle, quem faz é a plataforma, por meio dos seus algoritmos cada vez mais sofisticados. Então, sem sombra de dúvidas, pode marcar o item E. Pode ler a segunda para a gente, Ale? Posso, Dimitri, que acertou. Parabéns, Dimitri. Boa. É isso aí. Vamos lá. Uma questão de 2020. O toyotismo, a partir dos anos 1970, teve grande impacto no mundo ocidental, quando se mostrou para os países avançados como uma opção possível para a superação de uma crise de acumulação. A característica organizacional do modelo em questão, toyotismo, hein? Requerida no contexto de crise foi, item A, expansão dos grandes estoques, professor? Não, expansão dos grandes estoques não, pelo contrário, né? Aqui você está tentando evitar a acumulação de produtos, o desperdício de produtos. Lembre-se do just in time, produção, né? Ixi, eu já ia entregando. Calma, não vou dizer. Continue lendo, Arley, vá. Item B, incremento da fabricação em massa. Não, aí tá brincando. Aí tem mais a ver com Fordismo, com o Taylorismo, né? Com o Toyotismo, não. O Toyotismo é outra história. Ficou fácil agora, ó. Ficou, eu entreguei a rapadura, Ale, pro pessoal. A Vitória aqui já deu play. Adequação da produção à demanda. Tem cara de CS. Parece, né? Tem cara de assim, CS. Eu tive a impressão de ter ouvido isso aí. Opa, o Paulo também acho que é C. Vamos para D. Aumento da mecanização do trabalho. Não, esse não é uma questão como um todo errada, né? Mas não é esse o cerne da questão. Aqui está falando, ó, olha só a linha. É uma opção para a superação de uma crise de acumulação. Essa é a chave da questão. Item E, centralização das etapas de planejamento. Pelo contrário, né? As etapas de produção elas foram descentralizadas. Inclusive, até o que eu falei, né? A ideia de uma montadora que faz todas as partes do carro na mesma cidade, isso também já foi um pouco modificado, né? As fábricas não são mais tão rígidas como eram em outros tempos, certo? Então a gente marca o quê? A certa é o item C, sem sombra de dúvidas, adequação da produção à demanda, é o tal do just in time. Então você vai produzir de acordo com a demanda da sociedade. Obviamente que um trabalho, né, do capitalismo é criar necessidades. Então ele vai fazer com que as pessoas demandem cada vez mais. Então tem essa relação sempre dialética, né? A gente não pode perder essa... Ó, tudo que você encontrar que parecer unilateral, tá errado. Pode caçar que tem outra perspectiva para você olhar. Então, tente pensar as coisas sempre de uma forma dialética que você vai ter uma resposta mais completa. A Vitória falando, menos estoque, mais agilidade. Exatamente. Perfeito, Vitória tá afiada, muito bom. Ó, terceira questão. Um trabalhador em tempo flexível controla o local do trabalho, mas não adquire maior controle sobre o processo em si. A essa altura, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes maior para os ausentes do escritório do que para os presentes. O trabalho é fisicamente descentralizado e o poder sobre o trabalhador é mais direto, tá? Esse é um texto do Richard Sennett, A Corrosão do Caráter, que a gente até falou sobre ele em uma outra ocasião. Comparada à organização do trabalho característica do Taylorismo e do Fordismo, a concepção de tempo analisada no texto pressupõe que, olha só, ele dá uma dimensão de trabalho flexível, né, de uma mudança temporal, e ele coloca do outro lado da perspectiva do Taylorismo e do Fordismo. Então a gente vai procurar a questão
nessa relação de contraposição. Item A. As tecnologias de informação sejam usadas para democratizar as relações laborais. Aí, se você marcar o A, eu vou embora. Porque não tem como, não é o A, não foi feito para democratizar nada, tá, gente? Vamos com calma. Item B. As estruturas burocráticas sejam transferidas da empresa para o espaço doméstico. Olha só o que diz o seguinte, ó. A essa altura, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes maior para os ausentes do escritório do que para os presentes. Não é a transferência da estrutura burocrática do trabalho, não. Está no texto. Na dúvida, volta para o texto que você consegue entender. Item C. Os procedimentos de terceirização sejam aprimorados pela qualificação profissional. Aí, cara, nem citado foi esse negócio, tá? Embora o Sennett seja um autor também importante para entender a terceirização, não é sobre isso que essa obra dele versa. Item D. As organizações sindicais sejam fortalecidas com a valorização da especialização funcional. Faz sentido isso, Ale? Não. Faz não, né? Eu tô aqui tentando achar assim faz não. Um nexozinho ali, mas não tem. Olha como o item ele é cristalino. Lindo. Os mecanismos de controle sejam deslocados dos processos para os resultados do trabalho. Ou seja, não precisa aquele cara tá olhando, pastorando ali, tô olhando aqui teu papel, o que tu tá escrito. Não. Eu tô de olho no resultado. Bateu a meta, piscou aqui, acaba bom. Tá ótimo. Bateu a meta, agora a gente vai só dobrar aqui a meta aqui ligeirinho. Pois para você trabalhar mais. É bom, exatamente. Eita, Vitória, Paulo, Stallone arrasaram. Parabéns, aí na galera, resposta. Isso aí, muito bem. É isso aí, estão indo muito bem. Vamos para mais uma. Bora. Essa daqui é boa, hein, gente? Eita, essa daí é... Na imagem estão representados 2 modelos de produção. A possibilidade de uma crise de superprodução é distinta entre eles em função do seguinte fator. Item A. Professor, você quer comentar a imagem ou vocês precisam? O que vocês acham? Acho que está todo mundo conseguindo ver, mas eu vou, de toda forma, mencionar, né, que é uma forma até para garantir que todas as pessoas, de fato, consigam entender. Tem uma imagem aqui que ela, no modelo 1, vai do fornecedor para o estoque, passa pela produção, chega no estoque até o cliente, tá? E o segundo modelo já tem uma perspectiva de ida e vinda, tá? O cliente faz a requisição, a fábrica produz, a partir da requisição do fornecedor, que entrega de volta para a produção e chega no final para o cliente, tá? É como se fossem 2 fluxos de trabalho do fornecedor até o cliente, como funciona esse trâmite. É mais ou menos isso que está nessa imagem. Aí, vou repetir aqui o enunciado, tá, Lê? Para não ficar muito longe. Na imagem, estão representados 2 modelos de produção. Vamos lá. A possibilidade de uma crise de superprodução é distinta entre eles em função do seguinte fator. Qual é o fator aí que pode ser determinante para uma crise de superprodução? Vamos lá. A Vitória, rapaz, ela tá demais, viu? Eita! Cola na Vitória aí que é sucesso, gente, E tem a origem da matéria-prima. Não é. Vamos, não tem a ver com o enunciado, não tá na figura, né? Qualificação da mão de obra, também não é sobre isso que versa a imagem. C, velocidade de processamento, não é mais sobre isso, só fazer ligeiro. Não é só fazer ligeiro. Fazer de uma forma mais, entre aspas, inteligente, né? Item D, necessidade de armazenamento. Sem dúvidas, né? Olha o que a gente está falando sobre aquelas grandes empresas, né? Que têm seus grandes depósitos, sistemas de logística e distribuição. É isso que eles estão conseguindo dar vazão para o que é produzido em massa, né? E item E, amplitude do mercado consumidor. Esse item aí
é aquele que você encosta a caneta para Exato, marcar. é o distrator mais distratante aqui dessa questão. Exatamente. Porque a gente pensa que é ela. Pensa. E eu conversei com o professor, que questão difícil. Eu olhei de novo, será que é essa mesmo? E qual é a resposta, professor? Será que os alunos aqui acertaram? Vitória, Stallone, Paulo e João disseram Stallone é fera, viu? É o nosso Rambo do chat. Arrasou hoje. Muito bem, muito bem. Item D pode marcar com toda certeza aí. Sem medo, viu? Tá? Boa questão Boa, mesmo. muito boa. Vamos para a derradeira, Ale, questão de 2013. Vambora. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real, sobre o qual se erguem as superestruturas política e jurídica, e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social. Um texto clássico, tá, de Marx e Engels, prefácio à crítica da economia política. Tá? Texto realmente complexo. Na dúvida, lê de novo, vai devagarzinho, vai marcando as palavras, né, que você acha que são chave, tá? Para o autor, o Marx no caso, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que... Ai, meu Deus. Vamos lá. Item A. O proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia. A lei aí. Sem tem nem perigo disso acontecer. A mais-valia é justamente a perda que ele tem no processo de produção. Exatamente. E aí o empregador vai ganhar 100 vezes mais, 200 vezes mais, enquanto o trabalhador que vai produzir aquele bem, muitas vezes nem tem condições de acessar aquele bem. Tá? Então, impossível isso aí. Exatamente. A Vitória já deu uma dica aqui. Lembre-se, a mais-valia é produzida a partir da exploração do trabalho. Exato. Não é uma condição, como se diz, sine qua non. Não tem como, não tem outra forma de produzir mais-valia se não for explorando. Ah, meu patrão é muito bom, é nada. Ele está sempre, ele precisa fazer isso. É assim que funciona. Não é pessoal, não é pessoal, né? É a estrutura da Exatamente. coisa. Exatamente. A gente não vai olhar para uma pessoa que tem nome, sobrenome, CPF, vai dizer, você é um sujeito ruim. Não é ela, gente. Isso é muito importante de nós frisarmos aqui. É uma estrutura que modela toda a sociedade, que constrói toda a sociedade. Por isso que a gente está trazendo esse nome de estrutura, porque é muito forte, tá? Eu trabalhei numa empresa de call center uma época, e eu fui o melhor vendedor da minha operação. No final do mês eu ganhei um porta-retratos. Isso é a valorização absoluta, né, do meu trabalho. Então não tem contemplar com o processo mais valia outra coisa. É o patrão que vai eu se beneficiar. Se por um mês o patrão dissesse assim, eu vou dar toda a mais-valia para vocês. Vamos dividir aqui entre nós. Não vai não. Não vai rolar. Não vai não. Certo? Ó, item B. A Vitória e o Paulo já estão aqui. Estão nessa pista do B. Vamos ver se eles estão no rastro certo. O trabalho se constitua como fundamento real da produção material. Rapaz, como diria João Inácio, né? Será? Vamos ver, ó. Item C. A consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano. Ai, meu Deus. Quando fala do progresso humano, eu lembro do século XVIII, eu lembro até dos gregos, que, gente, a gente não progrediu. A gente só está desumanizando, né? Quanto mais melhora, mais piora. Exatamente. Mas, assim, não vamos sair triste daqui da aula, não. Calma. Vamos não. Ó, item D. A autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. Não é sobre isso também que a questão está tratando, né? Além de não ser uma afirmação verídica, né, não é sobre isso que a questão versa. Item E. A burguesia revolucione o processo social de formação da consciência de classe. Mas,
Rapaz. Não vai estar dando também, né? Não. A alienação, ela é uma ferramenta muito importante dentro desse processo. Quanto menos você pensar, melhor. Quanto Exatamente. mais docilizado você estiver, melhor. Mais a produção vai estar alinhada. Quanto mais consciente você estiver, menos você vai se adequar, se ajustar, mais você vai reivindicar, você vai requerer, você vai se posicionar. E esses processos são muito delicados, né? Por que você quer saber, né, disso aqui? Você não tem que saber, faça o que você tem que fazer e pronto, acabou. Só faça, né? Eu quero o seu resultado, eu não quero a sua crítica. Então, assim, gente, sem chance, tá? Desde lá da Revolução, né, francesa, que a burguesia ali já se posicionou assim, opa, chegamos aqui, tá bom, pode terminar na gente. Fizeram a revolução, mas quando chegaram no topo, lá, gostaram. Né? Gostaram, assim, pode encerrar aqui na gente que já tá bom. Amanhã eu compro. Amanhã, na volta a gente compra. Na volta a gente compra, tipo não se preocupa não. Ó, então, mais uma vez, a Vitória e o Paulo. O Paulo tá coladaço na Vitória, é o item B, né, o trabalho, sem dúvidas, é o fundamento real da produção material. Eu achei muito boa essa seleção das questões, Ale, porque conseguiu dar uma panorâmica bacana do que a gente discutiu hoje, né? Exatamente. E as questões sobre Foucault, sobre Bauman, elas também vão estar diluídas nesses controles, em todas essas discussões, vão perpassar por outras temáticas, mas, gente, sempre, se você estiver atento às lives, a conexão, ela é muito boa. A gente já falou sobre poder, sobre formas de governo, e agora a gente está falando sobre essa estrutura econômica, e é impossível a gente desatrelar uma coisa da outra. E vai ficando fácil escrever sobre isso, porque você está percebendo como é que as coisas casam. E a gente tem a sociologia e a filosofia nessa conversa mostrando que é muito tranquilo de entender e juntar as duas na mesma caminhada. Junta as duas também com redação, com literatura, com artes, aí você fica entendendo melhor esse cenário, né? Como a arte hoje em dia, como é que ela é vista, a questão do gosto. Então, todas essas questões vão se esclarecendo aí. E vale lembrar que dentro de todos esses... dentro de todo esse cenário, que dentro de todo esse contexto, capital é o referencial extremamente importante. Que sempre que a gente olha para ele, assim, são muitas camadas, né, que ele vai trazer tanto daqui para lá como de lá para cá, tá? Perfeito. A Ale fechou com chave de ouro. Ó, é o seguinte, você tem algumas tarefas para cumprir antes de desligar aqui, tá? Primeiro, você vai curtir o vídeo. Não é possível, né? Estamos aqui 1h30 numa aula maravilhosa. Modéstia à parte, né? A aula foi muito boa, gente. Não tem como você não deixar uma curtida. Não vai errar nunca mais Fordismo, Taylorismo, Não dá, não erra não. Ó, se você não se inscreveu ainda no canal do Super Enem, por favor. É um vacilo gigante, porque tá muito bom. Explora aqui o canal, vê todas as disciplinas, tem tema, tem vídeos curtos, né, de cerca de 10 minutos também muito bons. Então, curte o vídeo, se inscreve. E uma terceira coisa que eu acho tão importante quanto, que é você compartilhar os nossos conteúdos, né? Pega aqui a nossa live, compartilha lá no seu grupo de WhatsApp. Diz aí, galera, estamos aqui, essa aula foi muito legal, gostei bastante. O que é que vocês acharam? Ou um tema que seja provocativo, você querer debater com os colegas, no grupo da família, seja lá onde for, mas espalhe um pouco, né, do que a gente está fazendo aqui, que é muito importante. E em conjunto você até especula, será que teria alguma relação disso com o tema de redação? O que está acontecendo no mundo agora que a gente poderia linkar esse conteúdo? E aí você aproveita e lá na plataforma faz redação, faz os simulados, joga, gente, tem um joguinho, eu não vou dar spoiler não, vai lá olhar o jogo de Filó, que está bem casadinho aqui com o que a gente está falando. Perfeito. Ale, valeu mais uma vez, gente. Obrigado pelo carinho, por tudo. E a gente se encontra em breve. Continue acompanhando aqui o Super Enem, porque todos os dias sai conteúdo novo para você, tá bom? Um abraço e até lá. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.